Inquietações, um podcast de Artur Silva. Seja bem-vindo a mais um episódio de Inquietações, agora com um modelo um pouco diferente, é verdade. Estamos no YouTube, uma nova plataforma, pensámos em ir para o Tinder, para o Grindr, mas vemos realmente que o YouTube é uma plataforma um pouco mais familiar. Também dar as boas-vindas ao nosso candidato, que está aqui do meu lado direito, diga-se por passagem, a esta edição especial campanha autárquica. A candidato de hoje representa a Iniciativa Liberal e está pronto, vamos ver, para cortar impostos até nas bifanas da feira e, se pudesse, privatizava até a passadeira em frente à Câmara. Ela é licenciada em Ciências Farmacêuticas na Universidade de Coimbra, tem mestrado em Distribuição e Logística pelo Instituto Superior Técnico, o que significa que sabe tanto de medicamentos como da melhor forma de os distribuir, sem que fiquem retidos na alfândega, claro. Começou como farmacêutico adjunto, passou pela direção técnica de uma cooperativa farmacêutica, de hoje é o proprietário de uma farmácia em Oleiros. Ou seja, se a política não resultar, pelo menos sabe dar um bom conselho para a dor de cabeça. Na área associativa já foi jogador, treinador, dirigente e hoje não, também já foi presidente da Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança. Basicamente, experimentou todos os lugares, isto é, do banco. E agora decidiu entrar em campo, na política local, porque vender comprimidos era bom, mas vender ideias liberais é muito mais desafiante. É membro da Iniciativa Liberal desde 2022, já faz parte da mesa do plenário em Castelo Branco, portanto preparem-se. Temos connosco alguém que promete trazer eficiência logística à Câmara, liberdade individual às freguesias e talvez até um desconto na farmácia aos eleitores. Senhoras e senhores, nosso convidado de hoje, José Henriques. José Henriques, já agora, muito bem-vindo ao podcast Inquietações. Muito obrigado pela fantástica introdução e apresentação. Já agora, faço sempre esta, podemos ir caminhando aqui pela zona histórica albicastrense, fazendo também já a primeira questão, o que é que te inquieta na cidade de Castelo Branco? Boa questão. Inquieta muita coisa e foi por isso que me decidi candidatar à Câmara Municipal de Castelo Branco. Durante muito tempo fui um cidadão normal, comum, com interesse normal pela vida da cidade, pela vida política, e a partir de certa altura comecei a perceber que se calhar era preciso fazer algo mais do que aquilo que era só o que eu fazia, que era observar. E estar num canto do meu lar a discutir com a minha esposa o que é que acontecia ou não acontecia na cidade e no concelho. E nesse sentido inquieta-me tudo o que se passou nos últimos anos na cidade, no concelho, nas freguesias. Eu digo os últimos 4, mas aponto sempre para os últimos 28, porque a gestão socialista da Câmara vem de há 28 anos. E nesse sentido, Castelo Branco foi ultrapassado por dezenas de outros municípios, até do mesmo distrito, mas de outros distritos à nossa volta, em matérias como a inovação, como a tecnologia, como o emprego qualificado. E isso tudo me inquieta. E há outra coisa que me inquieta muito, e também por isso a minha veia ou costela liberal vem ao de cima, que tem a ver com a liberdade democrática, com a liberdade política em Castelo Branco. Eu apresentei a candidatura em fevereiro, tive uma série de reações positivas, mas a grande maioria delas, posso dizer se calhar a grande maioria delas, foram em privado. Foram reações que não puderam ser públicas, que as pessoas não podiam vir cá para fora dar o meu apoio, ou porque trabalho na Câmara, ou porque tenho alguém que trabalha na Câmara, ou porque o meu pai é funcionário, seja do que for, ou porque tenho uma empresa que tem contratos com A, B ou C. E então esta falta de liberdade democrática na nossa cidade, no nosso concelho, inquieta-me demasiado. Essa é outra das razões que me levou a candidatar, não ter medo de enfrentar aqui alguns interesses instalados e dizer ao que venho, sem medos, com frontalidade, sempre pela positiva, porque isso é importante, apresentar ideias, mostrar ao que vimos e o que somos. Falavas aí da parte liberal das privatizações a nível local, obviamente que isso não se coloca, não é? A nossa veia liberal a nível do poder local não é tão vincada como a nível nacional, isso nota-se no nosso programa autárquico, mas claro, há muita coisa do liberalismo que faz falta a Castelo Branco, que é o interior, nomeadamente a responsabilidade individual, a meritocracia, fundamental, o crescimento económico, lá está, a liberdade política, que eu há bocado falei, a liberdade de expressão. Tudo isso são coisas que me levaram, que me inquietam, respondendo à tua pergunta. Muito bem, também pelo que pude ver no teu programa, que também já foi apresentado, falas em libertar o potencial e acelerar o crescimento. Isso, eu sendo como jovem, por exemplo, como é que isso pode traduzir para um jovem que está à procura de emprego em Castelo Branco? Esse é o nosso primeiro eixo programático, se podemos chamar assim, do nosso programa, um programa extenso, com mais de 130 medidas, mas que dividimos em 5 programas, em 5 eixos programáticos, sendo esse o primeiro para nós o primordial. Castelo Branco foi durante muitos anos a capital dos ordenados baixos, dos ordenados mínimos, dos ordenados médios, e temos que acabar com essa façanha de Castelo Branco. Não, foi bom no curto prazo, baixou muito o desemprego na nossa cidade e no nosso concelho, é verdade, mas a longo prazo e a médio prazo mostrou-se uma aposta errada.
E nesse sentido, queremos transformar Castelo Branco no polo oposto, a capital, diria, dos ordenados qualificados. E de que maneira? Vamos a isto. Há duas formas de o fazer, concomitantes. Uma é, obviamente, ir já buscar empresas que estejam implementadas no mercado, que tenham esse tipo de capacidade de pagamento desses ordenados. Aí tem que ser feita uma reforma brutal na burocracia da Câmara, nos licenciamentos, na parte mesmo da construção de edifícios que possam abrigar essas empresas que queiram vir para Castelo Branco. Temos que estar presentes em feiras de emprego, temos que estar presentes em locais onde seja importante mostrar Castelo Branco no mapa ibérico, e não apenas no mapa português. No mapa ibérico, uma cidade entre duas capitais europeias que nunca foi explorado por ninguém nestes últimos anos. Depois, a parte da retenção do nosso talento. Nós temos em Castelo Branco centenas, se calhar milhares de jovens com curso superior que estão a trabalhar em áreas que não são as suas, em call centers, em outras indústrias que não foram treinados para isso. Ou seja, desperdiça-se o talento de duas formas. Primeiro, eles não estão a trabalhar naquilo para o qual foram treinados e que gostam, e por outro estão a trabalhar, se calhar, desmotivados e com pouca motivação para o fazer. E nesse sentido, a Câmara tem que ser um facilitador e não um obstáculo, que tem sido, de certo modo até agora, um facilitador para que essas pessoas possam ter na sua cidade oportunidades reais de criar o seu emprego, a sua startup, o seu negócio, seja em que área for. E neste momento, com as novas tecnologias, com a capacidade que há de tecnologias de informação, de inteligência artificial, onde tanto se pode trabalhar em Castelo Branco, como em Abrantes, como na China, acho que é fundamental nós mostrarmos que podemos ser essa cidade. E como é que se pode ter empresas para o trabalho qualificado, por exemplo? Lá está, foi aquilo que eu disse inicialmente. Temos, logo à partida, temos que as ir buscar. As empresas não olham para Castelo Branco no mapa e não dizem, olha que giro. Então, nesse sentido, vamos criar uma task force, é uma das nossas propostas, criar uma task force, uma equipa que vai precisamente ter este único trabalho de captar investimento estrangeiro, nacional, que possa vir para Castelo Branco, lá está, trabalhar em todas as áreas, porque a economia não tem áreas más. Todas as áreas são importantes e até nós temos um setor agroflorestal bastante extenso, não diria desenvolvido, mas bastante extenso, e até nessa área, com as novas tecnologias, é muito importante captar todo esse tipo de investimento. Mas para isso a Câmara tem que se mexer. Não pode estar à espera que as pessoas passem na A23 e vejam a placa de Castelo Branco. Podemos também já avançar para o próximo tópico, falar da habitação, sabendo que a falta de casas em Portugal é um problema a nível nacional. Em Castelo Branco, que soluções concretas tem o IEL para que os jovens casais, ou até mesmo famílias, de rendimentos mais baixos, por exemplo, consigam arrendar uma casa, comprar uma casa? O problema da habitação é geral, obviamente. Sabemos que em Castelo Branco, se calhar, o problema não é tão agudizado como é noutras zonas do país. Castelo Branco tem essa pequena vantagem / desvantagem de que o que é bom chega cá muito mais tarde, mas o que é mau também chega cá muito mais tarde. E a parte da habitação preocupa-nos e por isso também estamos aqui na zona histórica e quis dar um bocadinho de realce a isso. A zona histórica tem centenas de casas devolutas, sendo que muitas delas, mais de 100, a própria Câmara não sabe quantas são, mais de 100 são propriedade da Câmara Municipal de Castelo Branco. E nesse sentido poderiam ser habitações que, estando reabilitadas, poderiam dar lugar a casas com rendas acessíveis ou até com preços baixos de compra. Como é que isto funciona? Nós temos um programa que apresentámos no nosso programa autárquico, Reabilitar para Reviver, que insta a Câmara a ceder gratuitamente as suas casas a quem as queira recuperar, num passo de 4 anos. Obviamente, depois há aqui uma série de parâmetros técnicos que não vou aqui referir, mas, no fundo, estando elas reabilitadas, poderão servir depois para habitação própria, e aí não paga nada o município à Câmara, ou para arrendamento ou venda, e aí, claro, já tem que pagar o preço da casa na altura da compra, mas que, sendo uma casa devoluta, não estamos a falar de nenhum investimento de monta. Essa é uma das nossas medidas. A outra, lá está, passa novamente pelos licenciamentos e pela parte burocrática da Câmara. Hoje, e eu até posso falar disto com propriedade, porque tenho uma casa recente com 2 anos, o licenciamento demorou quase 1 ano. Quer dizer, é impossível em Castelo Branco termos licenciamentos tão demorados para a construção de uma habitação, ou seja, de um prédio, seja o que for. Portanto, estas duas vertentes também para nós são fundamentais e, à partida, chegarão para termos em Castelo Branco um mercado de habitação e de arrendamento muito mais versátil e muito mais atrativo. Então aqui seria o papel da Câmara ou o papel dos privados para arranjar estas casas devolutas? Ambos, lá está. Nós damos sempre iniciativa aos privados se eles quiserem apostar nisto. E temos outras medidas, várias, posso falar delas daqui a pouco, nesse sentido. Mas a partir do momento em que o privado não entra em jogo, então aí a Câmara tem que se pôr em ação. É para isso que serve a Câmara Municipal, lá está, para facilitar. A Câmara coloca ao dispor da população as suas casas. Meus amigos, estão aqui X casas, peguem nelas se as quiserem recuperar. Não apareceu ninguém. Rendas acessíveis, como por exemplo, valores acessíveis? Sim, perfeitamente. Não apareceu ninguém. Então a Câmara tem que chegar à frente e tem que fazer esse trabalho. Foi uma das promessas do atual Executivo há 4 anos, recuperar a zona histórica. Não se fez aqui nada.
há muitas casas devolutas, há lojas que podiam estar a ser ocupadas com rendas acessíveis também, e essa é uma das nossas propostas também, colocar rendas acessíveis para quem queira montar negócios na zona histórica da cidade. E até a nível das acessibilidades, há 2 parques de estacionamento subterrâneos, nós até propomos criar um terceiro para que realmente a cidade e o centro da cidade volte a ser vibrante e dinâmico. Nós ontem, curiosamente, fizemos o nosso arraial liberal precisamente na zona histórica, na Praça Cargaleiro, e nota-se que há vida. As pessoas apareceram, as pessoas vieram, desceram das suas casas, das suas ruas e vieram ter connosco. Vieram beber uma cerveja connosco e comer uma bifeira connosco. Ou seja, nota-se que há muita vida no castelo e na zona histórica. Temos que recuperar isto. E não só, obviamente, na cidade. As freguesias também têm que ser aqui colocadas em destaque, porque também haverá muitas casas devolutas nas freguesias que podem perfeitamente servir para morar famílias jovens ou menos jovens, seja quem for, mas depois aí já entra outro tipo de dinâmicas e outro tipo de medidas, nomeadamente a mobilidade a nível do concelho, que também para nós é uma peça fundamental que tem que ser mudada e é um dos nossos eixos programáticos também, a coesão territorial e das freguesias. Vamos também já para outro tema, que fala aqui da saúde em Castelo Branco. Quer atrair hospitais privados, mas isso não poderá também desviar médicos e enfermeiros da SNS? É assim, nós precisamos de aumentar a oferta da saúde no concelho. Obviamente que o SNS é fundamental e a IEL a nível nacional defende-o também, apesar de haver muita celeuma com isto e parece que nós queremos acabar com o SNS. É falso, totalmente falso. O que nós defendemos é que o Estado deve estar em áreas cirúrgicas da vida do cidadão e a saúde é uma delas. A saúde, a educação, a justiça, a defesa. E há alguma linha que ele quer seguir? O que nós aqui pretendemos no Concelho de Castelo Branco é seguir o que já foi feito noutros concelhos mais liberais, que lhe posso chamar assim, nomeadamente, por exemplo, Lisboa, que estamos a falar de complementar a oferta pública com a oferta privada. E nesse sentido temos de ser atrativos, como há bocado eu disse que tínhamos de ser atrativos para empresas de todos os setores. A saúde também é um setor económico e financeiro, portanto também temos de ser atrativos para o setor da saúde, para quem queira vir trabalhar para Castelo Branco e abrir os seus negócios em Castelo Branco, nomeadamente hospitais privados. Não vejo que seja um problema a nível de funcionários públicos, de médicos ou de enfermeiros, porque em todo o lado do país há a concomitância entre estes 2 sistemas e aqui haveria também. A nível da saúde, obviamente nós também defendemos, vamos um bocadinho mais além, nós temos 3 unidades locais de saúde na Beira Interior, da Guarda, da Covilhã e de Castelo Branco, cada uma delas com cerca de 100 a 100 e poucos mil habitantes na sua área de implantação. Ou seja, há demasiadas especialidades médicas que não têm sequer capacidade de se instalar nestes hospitais porque têm pouca captação. Ou seja, uma unidade local de saúde que abrangesse estas 3 unidades, estaríamos a falar de 350 ou 370 mil utentes e aqui já qualquer especialidade médica estaria facilmente implementada. É claro que isto não é popular, não é? Ninguém gosta de dizer que vamos fazer isto à saúde ou assim, mas a nível de acesso à saúde era muito mais fácil, muito mais fácil. Temos uma A23, temos a ferrovia, era muito mais fácil deslocar as pessoas, se calhar 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano à Covilhã para uma consulta, seja do que for, e vice-versa, do que estarmos todos, as 3 unidades, a querer ter as especialidades todas. É impensável, não se faz. Como uma única só, na Beira Interior? Uma única só, concomitante, ou seja, que tivesse as especialidades que, por exemplo, Coimbra tem. Nós estamos a falar de centenas, são milhares de viagens diárias para Coimbra destes 3 hospitais, não é? Quando podíamos nós aqui ter ao nosso lado essa situação. E aí acho que faz todo o sentido. Falar aqui também de outro tópico, o cheque psicólogo que promove também aqui a IEL, em Castelo Branco. Como é que garante que possa ser acessível a todos e não apenas para alguns? Obviamente que a saúde mental é uma preocupação geral também do país e obviamente nós e IEL também temos essa preocupação muito acentuada. Chegaram uns relatos e foi uma das medidas propostas pelos inúmeros encontros que tivemos com associações, com pessoas comuns, com pessoas normais, que nos propuseram várias medidas e esta foi uma das que nós aproveitámos para o nosso programa. Como já existe o cheque dentista, como já existe o cheque, o voucher operação, sei lá, para a pessoa poder ser operada noutro hospital que não seja o da sua área de residência, também achamos que é necessário haver para a nossa população, para o Concelho de Castelo Branco, um cheque psicólogo, precisamente para que haja um acesso à saúde mental, à área da saúde mental diversificado e acessível, lá está, a todos. Isto entra um bocadinho, há muitas medidas liberais que visam, por exemplo, a criação de um seguro de saúde municipal. Nós não fomos tão longe, mas achamos que realmente a parte da saúde mental devia ser mais acessível e é uma das áreas que o próprio SNS tem muitas dificuldades, então aqui com a nossa medida pode eventualmente
abrangendo a área de intervenção, ou seja, a público ou privado? Será aqui? Público ou privado. Os prestadores a nós não interessa-nos nada. Nós somos, neste caso, a Câmara será a pagadora. Quem presta, isso a mim não me diz respeito nenhum, ou é público ou é privado, e receberá de acordo com isso. Agora, a saúde mental das pessoas é que tem que estar assegurada, e nesse sentido é uma das medidas que propusemos na nossa área da saúde. Agora estamos aqui à conversa com o Márcio Martins, natural de Alcaíns, nascido e criado. Exatamente. O que é que tu gostas de Alcaíns? O que é que tu não gostas também? O que mais gosto é a tranquilidade e o respeito que as pessoas têm e o acolhimento que as pessoas dão. A parte que eu mais desgosto é na parte dos transportes, que não há bancos nas paradas de autocarro, o que faz com que as pessoas tenham de ficar em pé e que as pessoas no verão tenham de estar ali a apanhar bastante sol e por vezes é desconfortável. E no centro de saúde, a falta de profissionais de saúde que dificultam um bocado a atender a população. O Márcio falou, nós também temos várias medidas para a mobilidade no concelho e esta é fulcral. A nossa mobilidade urbana está muito obsoleta, muito pesada, com veículos muito grandes, pouco ágeis, poluentes, que, ok, eu acredito que em alturas do dia, de manhã e de noite ou do final da tarde possam ir realmente cheios, mas se calhar era preferível, e certeza que é, e essa é a nossa proposta, preferível termos uma rede de transportes mais eficiente, mais dinâmica, menos poluente e mais ágil, para que possa ter muito mais horários, quer de chegada, quer de saída, das várias freguesias. Obviamente que Alcaíns é uma freguesia muito importante, é a segunda maior do nosso concelho e como tal deve ser considerada, mas não só Alcaíns, todas as outras. Uma rede de transportes muito mais ágil, muito mais dinâmica, facilita tudo. O acesso aos serviços, o acesso à educação, o acesso à habitação, o acesso ao comércio, à indústria, etc. E outro ponto que eu queria referir, que também é muito importante, tem a ver com a parte do ambiente. Não é? Nós, ao termos veículos muito menos poluentes, estamos também a acelerar aqui ou a diminuir a pegada carbónica do nosso concelho e estamos a contribuir realmente também para essa situação. E é aqui que a Câmara tem que investir, efetivamente, é nestes serviços públicos. Eu agora podia aqui fazer a bicada da fonte e não sei mais do quê, mas essa é a realidade, porque é preferível se calhar termos uma rede de mobilidade, uma rede móvel muito mais eficiente e muito menos poluente do que termos, por exemplo, a fonte, que é um exemplo crasso, mas há outros que podíamos dar e que darei com certeza. Esta para mim é fundamental. O Márcio falou também na questão da saúde, pronto, vai entroncar aquilo que eu estava a dizer. A oferta privada da saúde vai diminuir a pressão sobre o SNS, é verdade. Temos também, e tenho a certeza disso, e a minha esposa trabalha no hospital, tenho a certeza que temos pessoas altamente qualificadas no nosso hospital, tenho a absoluta certeza disso, mas o facto de haver oferta privada não vai fazer com que o hospital, o SNS, diminua a sua eficiência, pelo contrário, vai retirar a pressão e vai haver muito mais oferta, e a oferta da saúde é sempre benéfica, seja ela privada, seja ela social, seja ela pública. Castelo Branco, Agora tão bem, aqui já fazendo aqui uma pequena provocação, se tivesse receitar Castelo Branco como medicamento, neste momento, vinha em comprimidos, xarope, injeção, como é que está o estado de saúde? Não, teria que ser algo, eu diria que não era por exemplo, nenhum injetável para nenhum cancro, nem coisa que o valha, mas já teríamos aqui um anti-inflamatório bastante forte. Já andaria aqui no naproxeno ou coisa do género, porque Castelo Branco já está demasiado inflamado de poderes instalados e de coisas que não interessam e de vários interesses, várias situações obscuras que nos vão chegando e que nós, lá está, não queremos pegar muito, porque queremos de facto fazer uma campanha positiva e uma campanha baseada nas medidas, mas que obviamente também não podemos descurar e não podemos fechar os olhos aos relatos que nos vão aparecendo. Como eu disse ao início, Castelo Branco desapareceu um bocadinho do mapa. As pessoas esqueceram-se que Castelo Branco é a capital do distrito, que é um concelho vibrante, que é o terceiro maior concelho em área do país, que tem capacidades enormes, seja na área agroflorestal, seja na área da tecnologia, tem uma autoestrada que nos liga a Lisboa. Ok, a nível de acessibilidades, por exemplo, a Coimbra e a Espanha estamos um bocadinho limitados, e aí também a Câmara Municipal tinha que ter um papel mais ativo e tem que ter um papel mais ativo em estar o Governo e o Estado Central a trabalhar nestas áreas, mas acho que Castelo Branco tem uma potencialidade enorme. Temos jovens, como é o caso do Artur, dinâmicos, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer coisas novas. Eu já não sou assim tão jovem, mas ainda tenho essa vontade, e a equipa da IEL que me acompanha, toda ela, se calhar, ou grande parte dela mais nova que eu, com vontade de mostrar que Castelo Branco faz sentido ser capital do distrito e faz sentido lutarmos por ela.
está muito apática, é verdade. É um concelho muito apático, é um concelho muito parado, é um concelho com pouca oferta cultural, um concelho com pouca oferta de emprego, e nós queremos mudar isto tudo. Obviamente que somos novos, somos inexperientes, temos uma pouca experiência política, mas temos vontade de mudar, temos vontade de chegar aqui e dizer: eu não estou ligado a nada, não tenho interesse nenhum por trás, o meu único interesse é melhorar a vida dos albicastrenses e das pessoas que aqui moram e que aqui queiram viver e trazer mais gente para viver em Castelo Branco, como é óbvio. Já que falou também na cultura, também é um bom ponto, como é que se pode aumentar a oferta, isto é, já temos o Cine Teatro Avenida, o Centro de Cultura Contemporânea em Castelo Branco, agora está um pouco intermitente, e outros espaços culturais também, o Museu Tavares Proença Júnior, o Museu Cargaleiro, em Alcaíns também, o Museu do Canteiro, portanto temos vários espaços. Mas acha que ainda pode faltar mais? Que tipo de cultura é que pode faltar em Castelo Branco? Como é que se pode implementar algo diferente? Muito bem. Penso que a nível museológico, se lhes posso chamar assim, Castelo Branco tem uma oferta interessante e temos realmente museus de várias áreas e até museus muito cotados, como é o caso do Museu Cargaleiro, como o Artur disse bem. O que eu acho que a oferta cultural está um bocadinho desfasada é da nossa realidade em termos de população. Por exemplo, há muito pouca oferta cultural para as nossas crianças e é uma das nossas medidas também. Nós achamos que as crianças devem ser submetidas a uma muito maior oferta cultural para que daqui a amanhã possam ser adultos ou jovens que queiram consumir a cultura, queiram procurá-la, queiram até explorá-la e serem intérpretes dela. Nesse sentido, acho que a Câmara apoia pouco as associações artísticas locais, os próprios artistas locais e cria muito aquela dinâmica de maio a setembro, da festa da freguesia e da festa da aldeia. Eu não sou contra isso, pelo contrário, acho que todas as freguesias, todas as aldeias têm direito ao seu dia, ao seu fim de semana de festa, mas a oferta cultural da Câmara não pode ser só esta. Tem que ser uma aposta muito maior e nós até temos uma grande dinâmica, por exemplo, na parte de bandas de garagem, se lhe posso chamar assim, que esteve morto durante algum tempo, agora nota-se que volta a aparecer esse movimento, porque há realmente vontade e a Câmara, através do seu setor cultural e da sua parte da cultura, tem que ser mais dinâmica a fomentar este tipo de oferta. Não apenas aquela que acontece, como eu disse, de maio a setembro, mas toda ela. A nível de museus, obviamente que há coisas a melhorar. Por exemplo, o Museu Francisco Tavares Proença Júnior não tem diretor. É algo que também nos preocupa, porque estamos a falar de um museu de referência, se calhar o mais antigo da cidade, aquele que devia contar a história do nosso concelho e acaba por estar sujeito apenas a algumas exposições temporárias, não se sabe bem quem é que as escolhe, não se sabe bem quem é que as coloca lá e depois, quer dizer, não havendo um diretor, não havendo ninguém que seja responsável por aquilo, acaba por não ter um fio condutor, que era aquilo que nós pretendíamos. O Cargaleiro já dei é um bom exemplo, obviamente, mas lá está, gerido pela Fundação Cargaleiro é diferente. E os outros museus, pronto, são museus que contam a história da cidade nas suas várias vertentes e acredito que a oferta museológica é interessante e temos, aliás, criado aqui há uns anos a Rota dos Museus, que é algo que queremos manter e queremos incentivar, mas a cultura não é só museus. Toda a gente deve ter acesso à cultura, eu falei das crianças, mas obviamente também coloco aqui também todo o resto da população e a Câmara tem que ser também um promotor e não um obstáculo, digamos assim. Estamos aqui hoje, novamente aqui no centro da cidade albicastrense. Agora, estamos à conversa, ou neste momento, com a Paula David. Paula, Castelo Branco, como é que está Castelo Branco? Olá, boa tarde. Antes de mais, eu quero dizer que Castelo Branco está em constante evolução. A nível de saúde, a nível de educação e também aqui a nível de habitação. A parte da educação, efetivamente, nós podíamos estar melhores relativamente às escolas. E quando eu falo de escolas, estou a falar das escolas superiores. Se calhar podíamos centrar mais, ter aqui mais escolas superiores. No entanto, acho que estamos a ir para outros patamares. A nível de saúde, acho que agora não só Castelo Branco, mas também com as vilas vizinhas, os novos centros de saúde que estão agora para abrir. Em Alcaíns, nomeadamente, acho que também vai ajudar. A nível de habitação, está em constante crescimento e isto nota-se pela falta de imóveis à venda. Em Castelo Branco. Em Castelo Branco e nos arredores, ou seja, há efetivamente uma falta de imóveis constante. Muita procura e pouca oferta, é isso? Muita mesmo. Por isso, para quem procura, é uma excelente zona, uma excelente localidade para vir habitar.
E já agora, para poder chegares aqui ao centro da Alva Castrense, terá havido alguma viatura, seja própria ou pública, mas sempre de carro próprio, viatura própria? No meu caso, sim, porque venho de Alcaíns para Castelo Branco. Agora, por exemplo, para os jovens, há a possibilidade de virem gratuitamente, e eu falo do meu filho, vêm gratuitamente de Alcaíns para Castelo Branco, e isso é uma vantagem, ou seja, eles não têm de despender qualquer tipo de valor para se poderem movimentar nas vilas aqui próximas. Em relação à saúde, temos o hospital público, fala-se também da construção de um possível privado, que ainda não começaram as obras. És contra, és a favor, faz sentido, não faz sentido? É assim, tudo o que seja para nós podermos ter uma saúde melhorada e com mais acessos, eu sou sempre a favor. Eu costumo dizer que a sorte também se constrói, não é? Mas eu acho que nós temos bons médicos a trabalhar connosco nos hospitais. E no nosso hospital, efetivamente, nós temos bons médicos e não podemos estar sempre só a falar das coisas más. Nós, efetivamente, temos bons médicos e acho que é essencialmente isso. Nós temos de valorizar quem cá está e quem se mantém cá a trabalhar. Eu acho que é fundamental valorizar quem se mantém a trabalhar no interior. Eu fixei logo o primeiro tema que a Paula falou, a questão do ensino superior em Castelo Branco. Nós temos uma instituição de ensino superior muito qualificada, muito bem cotada, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que é uma instituição que tem um orçamento superior a 30 milhões de euros, portanto não é de menosprezar, e que teve uma relação muito difícil com a Câmara nos últimos 4 anos. E que nós queremos, obviamente, colocar como uma das nossas prioridades, que essa relação se volte a efetivar e incentivar para que o Politécnico seja, agora já nem chamamos Politécnico, já chamamos Polytechnic University, para que possa ser atrativa para os jovens, quer de Castelo Branco, quer de outras latitudes que queiram vir para aqui morar. Aí, obviamente, entra a questão da habitação também, e muito bem. Ela, como agente imobiliária, focou num ponto que nós também focamos, a falta de oferta, e eu volto a focar na questão dos licenciamentos. Eu sou esse exemplo, portanto, não se pode estar um ano à espera de um licenciamento na Câmara Municipal para a construção de um prédio, ou de uma habitação, ou até de uma remodelação, seja do que for. Eu nasci na beira, sou homem pequeno, sou como granito, bem rijo e moreno. Eu nasci na beira, sou homem. Estamos também quase a chegar ao nosso separador, lá a roleta russa, à parte final, mas ainda antes, para quem se calhar não tem tanta literacia política ou que não esteja ligada tanto à política local e nacional, como é que se faz explicar a um cidadão que o liberalismo não é sinónimo de cortes e privatizações? Como é que se explica isso? É fácil. Isto é uma pergunta política e eu devo realçar que sou política há pouco tempo. O meu passado político tem poucos meses, porque eu antes disto não fazia qualquer intenção de ser político ou de ser candidato à Câmara Municipal de Castelo Branco. O mito do liberalismo é algo que está muito enraizado e é muito difícil de explicar às pessoas. É mentira, nós não queremos privatizar tudo e todos. Eu há bocado falei e volto a referir aquilo que disse e para mim é fundamental. O Estado deve ser central em 5 ou 6 matérias. Estas são onde o Estado deve estar. Na saúde, na educação, na defesa, na administração interna, nas fronteiras, na justiça. Porque é que o Estado tem talhos? Porque é que o Estado tem casas de massagem? Porque é que o Estado tem participações em, sei lá, em tantas coisas? Só para te dar um exemplo, se pesquisares a palavra inovação, aparecem cerca de 15 entidades do Estado com a palavra inovação, seja observatórios, seja institutos, seja agências. Quer dizer, alguém que queira investir em Portugal, queira inovar em Portugal, tem que pedir à agência A, mas depois a agência B vai pedir um papel que a agência A já tem. É o Estado a pedir ao próprio Estado documentação que o Estado já tem. Isto não faz sentido nenhum. A burocracia é um imposto escondido. Nós temos esta noção de tudo tem que ser do Estado, é mentira. Há coisas que não têm nada que ser do Estado. Os cidadãos conseguem se organizar facilmente e gerir as coisas muito melhor do que o Estado. Por isso é que há ordens profissionais, por isso é que há empresas multinacionais em Portugal, por isso é que há empresas de sucesso. Agora, claro, se nós tivermos um Estado muito pesado, obviamente que os impostos têm que ser altos e depois o crescimento abranda. E não é aquilo que nós desejamos. Nós não queremos privatizar nada em Castelo Branco, nem podemos, quer dizer, a Câmara não privatiza coisa nenhuma. E nem queremos, já agora também dou aqui uma palavra, nem queremos despedir ninguém. Também é um boato que eu fui ouvindo que nós queríamos despedir funcionários. É totalmente falso.
O que eu digo é que a Câmara de 2024 para 2025 aumentou em quase 2 milhões de euros o erário público com os pagamentos de vencimentos das pessoas novas que entraram. Temos neste momento cerca de 800 funcionários na Câmara Municipal de Castelo Branco. Não vamos tirar ninguém. Agora, também tenho a noção de que se calhar estão muito mal distribuídos estes funcionários. Podiam estar realocados a outras áreas e a Câmara ser muito mais eficiente. Até porque se nós entrarmos numa eficiência de processos e de serviços, vai haver gente que não vai estar a fazer aquele trabalho que fazia e se calhar faz falta, por exemplo, na área cultural, que há bocado falámos, ou na área social. Portanto, tudo isto faz um bocadinho, não é para tirar ninguém dos locais ou para despedir ninguém, mas realocar as pessoas para que sejam mais eficientes. E outra coisa, e se o dinheiro é todo gasto em novas contratações, nós não conseguimos premiar os funcionários públicos que realmente se esforçam. Aqueles que realmente deviam ser majorados pelo bom trabalho que fazem e pelos objetivos que cumprem. E isso a Câmara não consegue fazer porque não tem dinheiro para fazer. Muito bem, também lembrar que já de seguida vamos falar aqui da roleta russa, vamos ver como é que se vai safar os Henriques. La roleta russa. Ai ai caramba. Para quem não conhece, eu explico, é mesmo muito simples. São 5 ações e 5 personalidades e o candidato, aqui os Henriques, pela Iniciativa Liberal, terá que relacionar uma ação com essa personalidade. Portanto, as ações são as seguintes, ou melhor, vou começar já com as personalidades, acho que também inevitavelmente só poderiam ser estas. Vamos começar, são os 5 candidatos, não contando contigo, para as ações. Leopoldo Rodrigues, candidato à Câmara pelo PS, Carlos Calcanhoto pelo PCP, José Augusto Alves pela coligação Sempre, João Ribeiro pelo Partido Chega e Mário Camões pela coligação Esquerda Livre, aqui o Bloco de Esquerda e com o Livre. As consequências das ações são as seguintes, que é fazer uma tatuagem com vota no X candidato, fazer vota Leopoldo na testa, sem laser e durante os próximos 4 anos, trocar o nome do filho pelo nome do candidato, esta terá que ser para sempre, a foto do candidato com papel de parede no telemóvel também, assim para sempre, assim por exemplo a cara do José Augusto Alves, como por exemplo, jantar todos os domingos durante 4 anos seguidos com um candidato, mas seguidos, e finalmente chamar ao animal de estimação pelo nome do candidato. Muito bem. Vem cá Carlos, por exemplo. É interessante. Não é fácil, não é fácil, principalmente, obviamente, a primeira, não é? Porque não é tanto para a tatuagem, não é? Porque estaria a apelar ao voto num concorrente. E isso eu, infelizmente, não consigo fazer. Vou deixar essa para o fim. Obviamente que se calhar, a nível de jantar, eu escolheria se calhar o Coronel Augusto Alves. É uma pessoa que durante 4 anos acho que tem uma história de vida interessante e com certeza que teríamos bastante para conversar. A história de chamar o cão ou o animal de estimação, pode ser um periquito também, um gato, uma iguana. Exatamente, acho que aqui se calhar eu não o conheço bem, mas iria para o Mário Camões, porque Camões parece-me um nome porreiro para um animal. E qual é que seria o animal já agora? Não, um cão. Anda cá, Camões. Acho que não é? E depois tinha uma pala e tudo, acho que era giro. A nível de trocar, como é que é? Trocar o nome do filho. Aqui seria de forma vitalício, não é? Percebo. Basta o primeiro. Já não tenho muitas hipóteses, mas já tenho uma filha chamada Francisca João, acho que fazia o mesmo. Se chamava Maria Miguel, Maria João, ficava com o João Ribeiro do Chega. Muito bem. Ficava com as duas João. E a minha esposa também é Maria João, por isso não ficava a testuar. Já estou com poucas Faltam hipóteses duas. para a tatuagem, não é? É a tatuagem ou a foto do candidato com papel de parede no Muito telemóvel? Bem. Vou pela foto do Carlos Canhoto no telemóvel, mas não consigo tatuar o nome do Leopoldo na testa. Pode ser só assim, voto no Léo. Pode ser um primo, pode ser... Pode. Escolheria se calhar aqui a área das costelas ou assim, mas... voto no Léo. Para ficar escondido, exatamente. Muito bem, então estas foram as opções que deram também os Henriques. Portanto, da roleta russa, esperemos também que não sejam polémicas. Terminando com o facto aleatório, não sei se sabias, mas o liberalismo clássico, que nasce no século XIX, defendia não só a liberdade económica, mas também o fim de privilégios na nobreza e no clero. O foco seria liberdade individual e liberdade também perante a lei, e não um sistema social baseado em direitos hereditários ou de nascimento. Ou seja, muitos liberais daquela altura eram vistos como radicais perigosos porque queriam abolir títulos de nobreza, monopólios e até o limiar da Igreja na política. Mas bem, eu despeço-me, agradeço também a participação dos Henriques, este que foi o primeiro candidato, que está o primeiro episódio também para o YouTube, Spotify e também para a Rádio Urbana.
Também relembrar que foram todos os candidatos convidados para esta edição especial de Inquietações, por isso já sabes, na próxima semana, à mesma hora de sempre. Também relembrar quem esteve atrás da câmara foi Diogo Matias e também quem esteve na produção dos conteúdos das redes sociais, alguns deles, foi Karina. Por isso também agradecer a todos eles, já que o Marcelo neste momento não pôde ajudar porque está na Arábia Saudita, tem uma conta no OnlyFans a vender os seus pés. Foi tudo, obrigado e até à próxima. Obrigado.